Boa noite. A presente audiência pública tem por finalidade o cumprimento do disposto no artigo 35 do parágrafo 2º da Lei Orgânica do artigo 140-A do Regimento Interno, que garante e incentiva a participação popular durante o processo legislativo de apreciação de projetos de lei complementar. Serão expostos os motivos da proposta, bem como os esclarecimentos sobre as dúvidas e as anotações de reivindicações do público, especificamente sobre o tema do projeto de lei complementar número 11 de 2013. A duração da audiência pública será no mínimo de 1 hora. Será franqueada a palavra aos representantes de órgãos públicos e membros de entidades da sociedade civil, aos senhores vereadores e ao público inscrito. Convido o autor da propositura, o vereador Lúcio Mauro, para a apresentação do projeto de lei complementar número 11 de 2013, que dispõe sobre a alteração da lei complementar número 109 do dia 4 de janeiro de 1999, que trata do zoneamento, uso e ocupação do solo do município. Com a palavra o vereador. Boa noite, presidente. Boa noite, mesa, nobres vereadores, munícipes presentes. Estamos aqui para apresentar esse projeto que esse vereador entende ser de extrema importância para o nosso município. Então estarei lendo aqui o projeto, a justificativa e as explicações que a gente tem para esclarecimento desses fatos. Projeto de lei complementar número 11 de 2013, autor vereador Lúcio Mauro Fonseca, dispõe sobre alterações da lei complementar número 109 de 99, de 4 de janeiro de 1999. O artigo 1 fica modificado no anexo 1, nos setores 2, 3, 5, 8, 9, 15 e 31 da Lei Complementar 109 de 1999 é o seguinte: taxa de ocupação 90%, frente mínima dos lotes 5 metros, área mínima dos lotes 125 metros quadrados, recuo frontal 4 metros, índice de aproveitamento 6 vezes. Aí fica a lateral direita, lateral esquerda e fundos com 0, que é que não tem o padrão, e o gabarito de altura passa-se a ser 52 metros. O artigo 2 fica excluídos dos setores 2 e 3 do anexo 1 da Lei Complementar 109 o tipo de residência de 2007R, que complementa aquelas casinhas que são feitas de 3 metros. E fica alterado para 30 metros o gabarito de altura, o índice de aproveitamento para os setores 1, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 24, 25, 29, 30, 32, 33, 36, 37, 38 e o anexo 1 da Lei Complementar 109. O artigo 4 torna-se necessário, antes da aprovação dos projetos de edificação considerado de alto índice coletivo, apresentações prévias de laudo de impacto de trânsito, rede de água, esgoto e consumo de energia elétrica. Então fica obrigatório para todo empreendimento de alto impacto que chegar hoje no nosso município
vai ter a obrigatoriedade de apresentar os índices de impacto de estudo de trânsito, energia, água e esgoto. O projeto de lei complementar que venho apresentar visa ratificar e regulamentar tópicos constantes no anexo 1 da Lei Complementar 109 de 1999, ainda com o objetivo de não atravancar ou acarretar um crescimento desordenado e prejudicial. É determinante para os novos projetos a necessidade da aprovação prévia de laudos quanto ao impacto de trânsito, abastecimento de água, esgoto, consumo de energia, tendo também como finalidade de adequar a lei a uma realidade que vise o desenvolvimento e o crescimento ordenado no nosso município. Fica modificado no anexo 1, nos setores listados na presente lei, 2, 3, 5, 8, 9 e 15 e 31, Lei Complementar 109 de 1999, o seguinte, isso já foi falado, né? O que tem no projeto. E continuando aqui o nosso esclarecimento. Embora alguns achem contrário, o projeto em questão foi muito analisado e pontuado com técnicos profissionais dos setores através de conversas, dados, estudos, revisões, esclarecimentos e das próprias leis em vigência no momento em nosso município. Através desses fatos, se deu o meu convencimento e o que acredito ser o melhor para a cidade neste momento como um todo, me motivando a apresentar esse projeto de lei, pois acredito ser de nossa responsabilidade, uma vez estando vereadores, primarmos na preocupação com o futuro e o desenvolvimento de nossa cidade. Por isso me amparei nas seguintes questões. A propositura em questão foi criada visando amparar e ratificar algumas leis de zoneamento já em vigência, agrupando as mesmas neste projeto, de forma a manter a expectativa de desenvolvimento e crescimento desejado para o município, bem como de prevenir que a insegurança jurídica se instale no caso de questionamentos sobre a forma como as mesmas foram criadas anteriormente, afastando novos investimentos e que poderia causar um grande constrangimento municipal e possibilitaria uma futura demanda contra a própria municipalidade, que se valeu das regras criadas por esta casa para nortear o desenvolvimento de nossa cidade, além também de objetivar um melhor ordenamento e homogeneização. Sendo assim, os principais focos desses projetos são amparar e retificar a legislação vigente, manter a expectativa de crescimento e desenvolvimento, evitar a insegurança jurídica e o travamento municipal, prever contra futuras demandas contra a municipalidade, criar um crescimento mais ordenado e homogêneo. Este projeto de lei complementar, como bem salientou o senhor Osmar em sessão 22/10, vale para todos sim. Contudo, como técnico, o mesmo deveria saber que há outras regulamentações, limitações técnicas para se aprovar um projeto ou uma obra, pois nem sempre se consegue atingir na máxima o que é permitido pelas diretrizes de zoneamento, e até a níveis de viabilidades para outros empreendimentos grandes. Gostaria de saber quais áreas estão disponíveis no bairro citado, que cabe um outro empreendimento daquele porte. Entendo ainda que esta propositura não afetará diretamente as questões de zoneamento enfatizadas por um grupo que pleiteou
que o bairro voltasse a ser apenas residencial, deixasse de ser comercial e voltasse a ser residencial, e a não permissão do fracionamento de lotes, que isso foi questionado numa reunião nessa casa aqui, com os vereadores e os moradores do bairro. Poucas alterações estão sendo feitas nesse projeto. O que está sendo feito é agrupar as várias leis criadas ao longo dos anos em uma só. Algumas dessas leis em vigência há mais de 12 anos, e que nem por isso gerou um impacto significativo no município. Mesmo porque contamos nos dedos os empreendimentos verticais da nossa cidade. A Lei 4.880 de 2009, que também está sendo contemplada nesse projeto, com audiência pública, claro, foi o primeiro que alterou para o gabarito de 52 metros em alguns setores, que é de autoria da minha nobre colega vereadora Reinalma. Ao longo desses 4 anos, a sua existência da lei atraiu quantos empreendimentos dessa altura na cidade? Se os senhores fizerem as contas, vão ver que são pouquíssimos. Isso quer dizer que não é que a gente está criando e legalizando uma lei, vai haver um excesso de... Está bem claro isso. Em 4 anos nós podemos contar numa mão quantos investimentos nós temos hoje nessa altura. A título de informação com base no IBGE, vamos falar de crescimento populacional, também foi citado aqui. A população, o crescimento anual da população entre 2010 no Brasil foi de 1,17%. Caçapava, em 2010, tinha uma população de 84.844 habitantes, com densidade demográfica de 228,91 habitantes por quilômetro quadrado, e crescimento anual populacional em 1,9. Portanto, estamos abaixo da média de crescimento no estado. Só para se ter uma ideia comparativa com as cidades vizinhas, São José tem 1,53%, Taubaté 1,33%, Jacareí 1%, e não está sendo citado aqui, mas Jambeiro tem uma média de 2% de crescimento. Então nós não estamos querendo fazer um desenvolvimento desordenado. Nós estamos, sim, abaixo da média de desenvolvimento no estado de São Paulo hoje. Caçapava é menor em área que as 3 cidades anteriores. E mesmo assim, tem uma densidade populacional de 100 a 150% menor, só para se falar adensamento populacional. E só para mencionar também, nossa pequena vizinha, isso já foi mencionado, a Jambeiro é 2,97% o índice de crescimento lá, populacional. Então nós estamos muito abaixo do índice de desenvolvimento. E antes que alguém questione também, não estou aqui para depreciar nossa cidade ou falar que uma é melhor que a outra, e sim fazer um simples comparativo de adensamento populacional, pois também acredito ser ponto passível na análise de previsão para o crescimento municipal. Lúcio, vereador Lúcio, que a gente informar, você tem mais 1 minuto. Que é o prazo de 10 minutos. Bom, a gente vai estar fazendo aí a medida do possível para esclarecer o interesse público mesmo. O senhor está certo, senhor presidente, mas a audiência pública é para esclarecer o interesse público, né? Então, acho que mas o senhor está correto, está com razão, senhor presidente. Continuando a minha fala, gostaria também de citar a questão da mobilidade urbana, visto ser um requisito desse projeto
para novas aprovações e apresentação de relatório de impacto, e por ter sido mencionado por alguns munícipes. Alguns até com certeza certa falta de responsabilidade ou desconhecimento do projeto, questionaram dizendo que tal assunto não estava sendo considerado e que tal projeto não teve uma análise prévia da questão para sua propositura. Estudos mostram que cidades vizinhas afetadas com o trânsito, como as principais metrópoles, têm no horário de pico, um grande número de deslocamento entre cidades vizinhas. Hoje não é o nosso caso em Caçapava. Estou fazendo um breve resumo, mas os vereadores têm todos os esclarecimentos aí na mão. Em relação ao primeiro item, não vejo como complicar para o nosso município. Agora, sobre a segunda questão. Acredito que em projetos apartados, ou mesmo a títulos de ideia para a administração pública, nós, vereadores, podemos estar pensando no que podemos contribuir para que o nosso transporte público seja de qualidade. Contudo, não acho que travando o crescimento municipal, vamos resolver essa situação. Vereador, eu vou dar o uso da palavra para os vereadores, daí você pede mais 5 minutos. Tá, jóia. Tá? Obrigado. Então vamos lá. Fica franqueada a palavra aos senhores vereadores pelo prazo de 5 minutos. Essa palavra. Ô Lúcio, o vereador Lúcio, acho que... Vereador Celso, deixa o Lúcio continuar pelo prazo de mais 5 minutos, ele como vereador. Então tá ótimo. Depois a gente... Um ponto bem difundido pelos estudiosos de mobilidade urbana diz respeito ao adensamento, pois se as pessoas morarem mais perto de suas atividades, levaria os menores deslocamentos viários, tanto em distância a ser percorrido, quanto em quantidade de viagem. Sendo assim, volto na questão do adensamento. Foi falado aqui que a cidade tem que crescer, que talvez isso prejudicaria muito mais o meio ambiente do que um prédio vertical. Se você construir aí um condomínio com 100 casas, qual o espaço que seria usado o que seria danificado no nosso meio ambiente? Uma área muito menor que um prédio vertical. Isso seria uma das razões que justificaria essa intenção de que a cidade tem que crescer para locais fora para os bairros. Além do mais, hoje procuraram morar em localidades que estejam mais próximas ou tenham acesso fácil aos pontos de seu interesse, tais como os hospitais, escolas, igrejas, trabalho, comércio em geral. Falando sobre as questões de desvalorização dos imóveis, as informações e dados que obtive a este respeito, que mostram uma imagem ao contrário desta, e sim que após o início do aumento das construções de loteamento, os valores dos imóveis só iriam aumentar na cidade. E onde se permita a parte comercial, o aumento ainda é maior. Brevemente, gostaria de fazer um comentário no que diz a respeito às questões ambientais, aqui também levantadas, e dizer que este projeto não está querendo interferir nessas questões, e sim apenas dando diretrizes para a construção. No que tange à padronização dos gabaritos de altura e índices de aproveitamento, e não está criando, ampliando ou alterando nenhum setor. E além disso, tais questões estão amparadas por leis federais, estaduais e também municipais, no que diz a respeito ao que pode ser feito e que temos órgãos municipais para conceder ou não.
Continuando minha fala com fatos e não com suposições, ou temos órgãos municipais para conceder ou não licenças e autorizações, bem como fiscalizar e atuar irregularidades. Sendo assim, cabe a nós, como cidadãos caçapavenses, fazer-lhes as denúncias que forem legais e fundamentadas e fizerem necessárias. Senhor presidente, a respeito da construção civil, o que foi falado, o senhor melhor que nós sabemos, o senhor trabalha nesse ramo, nós temos 900 mil empregos hoje no Estado na construção civil. Gera uma renda para o município, gera um investimento no município, gera emprego. Então, isso visa também contribuir para o município através de emprego, de renda, a construção civil, como foi alegado aqui, não gerar emprego não é fato. O senhor sabe muito bem disso, senhor presidente. O senhor gera emprego no comércio e sabe que a construção civil gera muito emprego hoje no município. Então, essas são minhas considerações, senhor presidente. Fica franqueada a palavra aos senhores presentes de órgão público pelo prazo de 5 minutos. Essa palavra. Não, continua franqueada a palavra aos senhores vereadores. Desculpa, vereador. Essa palavra. Pedindo a palavra. Celso, com a palavra, você quer perguntar alguma coisa para o vereador? Vou perguntar para o vereador, sim. Vereador, responde. Pode responder, moço. Ô, vereador, eu queria saber sobre a construção dos prédios vertical. Muito debatido sobre que tira a privacidade dos vizinhos. O que o senhor tem a falar disso aí? Olha, senhor vereador, hoje falar em privacidade é até meio... uma pergunta muito boa que foi questionada mesmo, sim. Mas a gente falar em privacidade hoje, se o senhor tem uma casa, constrói um sobrado do lado, de dois andares, o senhor já não tem mais privacidade no quintal. Entendeu? Se constrói 2, 3 andares, o senhor já não tem mais privacidade. E a nossa lei, a maioria são prédios de 10 andares. Só tem uma família ou 10 famílias, o senhor vai ter que se prever no seu quintal de qualquer forma. Que a diferença faz eu ter um prédio de 10 andares, uma casa de 2, 3 andares ou um de 15 andares. A privacidade acabou de qualquer forma. Hoje com a tecnologia, nossa privacidade hoje já não existe mais. Nós temos que cuidar da nossa imagem. Então, eu acho que a respeito disso, vereador, uma casa de 2, 3 andares do lado, eu moro. Minha casa é no meio de dois sobrados. Eu tenho que privacidade da minha liberdade, eu tenho que cuidar da minha liberdade. Não são os meus vizinhos que têm que cuidar. Eu não posso regular o espaço aéreo do terreno do meu vizinho. Isso diz respeito a ele. Obrigado. De nada, vereador. Continua franqueada a palavra. Senhores vereadores. Vereador Lúcio, fora os setores 2, 3, 5, 8, 15 e 31, qual foi o motivo de colocar o 1, o 4 e os demais setores nesse projeto de lei seu, complementar? Peraí, vereador. O projeto de lei, qual setores o senhor está falando? Fora já o 2, o 3, o 5, o 8, o 15 e o 31, que já existe desde 1999, aliás, todos os setores existem, por que você está querendo fazer também a liberação desses aqui, já embaixo? Esses todos já são autorizados, vereador. Certo. Eles já estão
a maioria desses projetos já são permitidos 10 andares. Eu só estou mantendo, eu estou mexendo no gabarito, eu acrescentei o setor 2 e 3 no artigo 1. E no artigo 3, vereadores, a maioria já são autorizados. E eu bato naquilo, vereador. Nós precisamos padronizar, vereador. Nós não podemos ficar fazendo emendas na lei como era feito no passado. E dou até uma ideia, vereador, que daqui a 4 anos seja revisto isso. Porque hoje a gente autoriza isso. Mas nós temos leis de 12 anos aqui. Então, deveria ser feita uma revisão de 4 em 4 anos. Talvez, daqui a 4 anos, o setor 5 esteja esgotado, já esteja saturado. É a hora que nós talvez, ou quem está, os próximos legisladores, teriam que ser feita uma revisão e ver quais setores foram saturados, qual foram que teve mais construções ou não, e ser feita uma revisão. Isso é muito importante. A revisão a cada 4 anos seria muito importante para que não ficasse fazendo emendas em cima de emendas, em cima de emendas, defendendo o interesses de um ou de outro, como muitas vezes foi feito nessa casa. Nós precisamos padronizar e dar um norte para o nosso município, e dessa forma eu acho melhor. Até porque, vereador, esses setores todos já têm prédios. Nós estaríamos regularizando a nossa construção. Nós estaríamos dar um norte, dar um padrão na nossa construção civil. Isso seria muito importante. Esse gabarito de altura de 52 metros também, no caso seria, vamos dar um exemplo, Jardim Julieta. Foi feito estudo de impacto ali, desde a questão até mesmo de sanitário, água. Então, vereador, o projeto está aqui, ó. Torna-se necessário e obrigatório, a partir de todo o investimento, ser feito esse estudo. Nós não podemos, o vereador, responder o erro do passado. É justamente o que nós estamos fazendo. Colocamos regras e ordem no futuro do nosso município, vereador. E nós temos sim, vereador, eu acho que eu tenho uma apostila que eu deixei na mesa. Posso usar? Esse estudo de impacto, vereador, ele não é a empresa que vai construir que faz. Ela tem que contratar uma empresa que vai mostrar tudo o que pode ser feito. E eu tenho em mãos um estudo no setor que o senhor perguntou. Eu não queria direcionar o meu projeto para o Jardim Julieta, porque o meu projeto não é Jardim Julieta. O meu projeto, vereador, ele é o melhor para Caçapava. Mas nós temos aqui, quando foi mostrado aquela cartolina aqui, que o Jardim Julieta tem uma entrada e uma saída, foi falado nessa tribuna. Então, senhor presidente, deve ter algum engano, porque nós temos aqui um estudo do impacto de uma empresa. Olha aqui, ó. São 6 entradas e saídas no bairro e uma entrada só. Estudo de uma empresa de engenharia que no futuro vai ter que responder. Porque desde a hora que o senhor a sua empresa deu um RIT, um relatório de estudo de tráfego, de impacto no bairro, se no futuro tiver um problema, ela vai ter que responder por esses temos tudo aqui, vereador. O número de carros que passa por hora naquelas ruas. Tive a preocupação de fazer assim, vereador, porque a gente está aqui, ó, todas as entradas pelas ruas. Senhor vereador, eu queria convidar o secretário do Planejamento, Rogério Nani, para fazer o uso da mesa aqui. Para compor a mesa.
Senhor presidente, boa noite, secretário. Senhor presidente, nós temos a rua Plínio Dias, rua Sebastião Inhate, rua Coronel José Guimarães, rua Coronel Alcântara, rua Alberto Pinto de Faria. Então, senhor presidente, o estudo foi feito sim, nós temos os relatórios, nós não estamos levando... Busquei aqui na revista da Constituição Civil, onde falei para o senhor 900 mil empregos hoje empregos registrados, senhor presidente. O senhor sabe que tem muito emprego na Constituição Civil informal. Então temos dados sim, nós temos um déficit habitacional de 3 mil casas hoje no município, que está o secretário hoje aí que pode confirmar isso. Então, senhor presidente, foi feito um estudo sim. Esse trabalho não foi de um dia não, de 2 linhas não. Esse trabalho foi um trabalho muito bem detalhado, de extrema importância para o município. Acho que... Continua franqueada a palavra aos senhores vereadores. O vereador Lúcio, dentro dessa lei 4880 do ano de 2009, que existe alguns setores, que foi no projeto da vereadora Reinalma, que ela deu entrada nessa casa. Você incluiu algum setor dentro desse projeto dela, ou no projeto que foi feito em 2009 continuam os mesmos setores? Não, senhor presidente. Esse projeto está contemplando, está aqui, está contemplando 4 leis no município, 4 mudanças de zonamento no município. Entendeu? Então, nós temos uma lei de 2006 do vereador... Não vou lembrar o nome agora, mas nós temos uma lei de 2006 do vereador... Então, dentro desses setores do artigo 1, são 4... Está incluído mais algum além do que do projeto 4880 de 2009? Está sendo feito os setores 5, 8, 9, 15 e 31 e colocando o setor 2 e 3. Então, tá? Na lei 4880 não estava o 2 nem o 3, está incluindo agora. Nem o 3. Tá, joia. E mesmo estando, vereador, não teve audiência pública. Ok. Não tem validade os projetos, sabe? Não é que não tenha validade, é que não tinha obrigatoriedade de ter. A lei tem validade sim, mas não tinha obrigatoriedade de ter audiência pública. Hoje não. Hoje nós estamos discutindo justamente isso. Nós estamos colocando, regulamentando com o nosso regimento interno hoje. Okay. Regulamentando as leis com o nosso regimento interno hoje. Obrigado. Nada. Continua franqueada a palavra aos senhores vereadores. Ô vereador Lúcio, gostaria só de fazer uma pergunta. Em que ponto esses investimentos particulares eles podem contribuir para o município além da mão de obra temporária? Você poderia me falar sobre isso aí? Olha, vereador, o que um empreendimento traz de benefício pro município? No início, a sua construção, aonde gera emprego, na construção civil, nas lojas de materiais de construção. Depois nós temos nas nossas lojas de marcenaria, nós temos as oficinas que vão ser feitos os trabalhos dentro. Nós temos o comércio, que aqueles moradores vão gastar no nosso comércio. Nós temos vários benefícios, vereador, que vai trazer isso. Nós vamos ter maior arrecadação de impostos para que seja investido na nossa saúde, na nossa educação, vereador. Então, um empreendimento desse nível, ele traz dinheiro para o município, ele gera movimento no comércio, ele gera movimento na construção civil, ele já traz muito benefício, vereador. Mas todo empreendimento, vereador, traz também, todo progresso, ele não vem só com coisas boas. Realmente foi falado aqui. Eu queria saber um progresso que traga só benefício. Sabe? Entendeu? Então, a gente vai... Nosso projeto, só se eu fizer um hospital no meu projeto. Pô. É isso.
Senhor vereador, eu queria... vou responder, senhor presidente. Não quero ser mal educado nem delicado, mas o que for direcionado ao projeto, senhor presidente. Certeza. Sabe? Não tem um porquê entrar em outros méritos. Sabe? O projeto, senhor presidente, ele só fala em aumento de gabarito, em índice de aproveitamento, mais nada. Esse projeto não fala mais nada. O senhor sabe que se nós tivermos uma construção de 10 andares e uma de 15, a qualidade do investimento talvez vá melhorar, mas eu não queria ser indelicado, mas eu queria responder só o que está no projeto, senhor presidente, e que seja feita audiência pública direcionado ao projeto. Continua franqueada a palavra aos senhores vereadores. Agora fica franqueada a palavra aos senhores representantes de órgãos públicos pelo prazo de 5 minutos. Não havendo, fica franqueada a palavra aos senhores representantes da sociedade civil ou de entidades não governamentais pelo prazo de 5 minutos. Não havendo, fica franqueada a palavra ao público inscrito pelo prazo de 5 minutos, lembrando que o assunto deve-se ater exclusivamente às alterações pretendidas no projeto de lei complementar número 11 de 2013. Com a palavra, o senhor Antônio César Carvalho de Oliveira. Peço que faça uso da tribuna. Boa noite a todos, prezados vereadores, mesa e prezados ouvintes. Eu gostaria de dizer que fiquei surpreso com a abrangência da alteração da Lei de Zoneamento que o projeto 11/2013 estaria fazendo, se aprovado nesta Casa de Lei. Ele altera parâmetros importantes como taxa de ocupação, índice de aproveitamento do terreno e permite a construção de edifícios de até 52 metros em diversos setores centrais da cidade, de até 30 metros de altura em quase todo o restante da cidade. Isso significa que poderemos ter edifícios na zona central da cidade em torno de 120 apartamentos, com garagens para abrigar 150 carros ou mais por prédio, podendo aumentar, sim, significativamente o adensamento da população e do tráfego nessas regiões. Não sou favorável à aprovação desse projeto por suas consequências. Estudando as leis que regem esse tipo de mudança na lei de zoneamento, pude perceber que a matéria não pode não ser considerada constitucional. E, se for o caso, deve ser encaminhada para melhor exame pelo Ministério Público. A lei de zoneamento deve estar adequada ao plano diretor, que é um instrumento previsto no Estatuto da Cidade, que define as diretrizes e prioridades para a cidade, sendo parte integrante do processo do planejamento municipal. O plano diretor, junto com outros instrumentos de gestão e controle, como plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e orçamento anual, define o rumo do crescimento definido para a cidade. Hoje, esses instrumentos não contemplam, nas regiões afetadas por esse projeto de lei complementar, as melhorias necessárias na infraestrutura para atender esse significativo aumento de demanda que irá ocorrer. O plano diretor, na seção 2 do zoneamento, artigo 29, que trata da divisão das zonas do município, diz que a destinação do uso na zona urbana
deve ser feita com base em densidades proporcionais à infraestrutura viária, de saneamento básico, de transporte e energia existente e previsto. Para alterar os parâmetros da lei de zoneamento, é necessário um estudo prévio e profundo. Ela não deve ser alterada por interesses que não sejam aqueles que garantam o bem-estar da comunidade, como prevê o artigo 156 da Lei Orgânica do Município. A Lei Federal 10.257, denominada Estatuto da Cidade, que trata dos artigos 182 e 183 da Constituição Federal, estabelece normas de ordem pública e interesse social que regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como o equilíbrio ambiental. Citarei apenas os artigos do Estatuto da Cidade, que é a lei federal, que julguei necessários para esclarecer minha opinião sobre esse projeto de lei. Artigo 2º, que contempla as diretrizes gerais dessa lei. Parágrafo 1º. Garantia do direito às cidades sustentáveis, entendido como direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer para os presentes e futuras gerações. Parágrafo 2º. Gestão democrática por meio da participação da população e de associações representativas dos vários segmentos da comunidade na formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano. Item 6. Ordenação e controle do uso do solo de forma a evitar. Item C. O parcelamento do solo, a edificação ou o uso excessivo ou inadequado em relação à infraestrutura urbana. Item D. Evitar a... O senhor vai ter mais 1 minuto. Não poderia ser mais 5? Bom, item D. A instalação de empreendimentos ou atividades que possam funcionar como polos geradores de tráfego, sem previsão da infraestrutura correspondente. E F. Evitar a deteriorização das áreas urbanas. No capítulo 2, artigo 4, para fins dessa lei serão utilizados, entre outros instrumentos, planejamento municipal em especial, plano diretor, disciplina do parcelamento, do uso e ocupação do solo, zoneamento ambiental, diretrizes orçamentárias e orçamento anual. Item 6, estudo prévio de impacto ambiental e estudo prévio de impacto de vizinhança. Esses estudos de impacto são realizados antes de um projeto de lei liberar parâmetros na lei de zoneamento, pois caso contrário, nenhum cidadão, investidor, empresa ou empreendedor poderá ter segurança e garantia para morar, investir, abrir empresa, etc. Para o Jardim Julieta, por exemplo, que é do setor 3 do zoneamento, temos resposta da consulta que fizemos à Sabesp, dizendo: informamos que a infraestrutura dos sistemas de abastecimento de água e coleta de esgoto do Jardim Julieta é adequada e suficiente para atendimento aos imóveis existentes hoje no local. Diz também que quanto a possíveis novos empreendimentos no bairro, os empreendedores devem fazer obras de ampliação dos sistemas, água e esgoto, conforme diretrizes técnicas fornecidas pela Sabesp. Imagino que isso deva repetir, pelo menos, para toda a região central da cidade. Quanto ao aumento de tráfego, não precisamos nem comentar, pois hoje já temos dificuldade para acessar a região central da cidade, e mesmo para sair do bairro. Podemos concluir, então, que o projeto de lei complementar não considera vários artigos aqui citados do Estatuto da Cidade, da Lei Orgânica do Município, do Plano Diretor, e, portanto, espero que não seja aprovado pelos senhores vereadores dessa casa. Eu gostaria também de colocar
para fazer parte da ata de reunião. Será constado, senhor Antônio. O senhor deixa uma cópia depois que a gente vai constar em ata. Muito obrigado. Agora fica franqueada a palavra ao senhor Amaro César Rangel Ferreira. Com a palavra o senhor Amaro. Senhor presidente, senhores vereadores, moradores de Caçapava, boa noite. Eu estou morando aqui em Caçapava há 3 anos. Meu nome é Amaro Ferreira, sou empresário na cidade e não pude me furtar a fazer alguns comentários quando soube das alterações previstas no projeto do ilustríssimo senhor vereador Lúcio a respeito da cidade. Eu queria ler primeiro aqui um laudo da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, ratificando o que o senhor Antônio falou. Em resposta à sua correspondência 2/10/2013, a Sabesp informa que a infraestrutura dos sistemas de abastecimento de água e coleta de esgoto de Jardim Julieta é adequada o suficiente para atendimento aos imóveis existentes hoje no local. E problemas de refluxo de água, de esgoto, quando chove, é devido ao lançamento irregular de água de chuva no sistema de esgoto, que não é dimensionado para tal. Quanto a possíveis novos empreendimentos no bairro, os empreendedores devem fazer as obras de ampliação dos sistemas, conforme diretrizes técnicas, etc. O laudo vai estar disponível, senhores. Então, eu queria ressaltar o seguinte. O ilustríssimo senhor vereador Lúcio disse que a empresa que apresentasse laudo e fizesse o empreendimento, futuramente teria que responder pelos impactos causados. Certo? Eu acho que a gente não está mais naquele Brasil que a gente coloca a chave, a fechadura na porta depois da casa arrombada. Né? Hoje, tá, nós temos problema, eu morando aqui há 3 anos, quando chove, eu vejo não só no Jardim Julieta, não. A gente vai ali no viaduto, ninguém consegue passar por causa das inundações que existem. Né? A minha casa lá, por causa desse refluxo apontado aqui, por causa de um saneamento que não é desse governo, que deve ter vindo de governos anteriores, eu tenho que tirar água de rodo. E desculpa o termo, vou tentar usar um termo suave aqui. Água infectada. Agora, os senhores imaginam colocando prédios de até 10 andares a mais. Eu conversei com meus amigos, nós não somos contra a ilustríssimo vereador e seu projeto, tá? Mas nós temos um problema existente no Brasil e no mundo hoje de falta de planejamento, que acarreta em favelização. E eu tenho certeza que ninguém, principalmente o senhor, não quer isso para Caçapava. Então, resumindo a minha fala, eu vi algumas coisas aqui. Tá? Nós vemos batida de carro, atropelamento nas esquinas ali por falta de sinalização adequada. Nós estamos com um problema sério ali na nossa área. Eu vou ser mais específico, vou ser bem claro. Estou falando especificamente do ponto em que eu vivo, que são 2 locais, Jardim Julieta e Vila Resende. Tá? A gente vê ponto de tráfico de droga. Isso aí é só olhar. Eu tive o meu carrinho, um Fiatzinho Uno, 1994, furtado, ali na igreja. Fui na PM reclamar. A PM disse, mas o senhor não sabia que ali é uma área de perigo? A polícia militar me alertando para eu não estacionar meu carro lá, que é uma área perigosa. Vem cá, a polícia não devia estar ali vigiando isso? Ela sabe qual é a área perigosa? A atribuição do Estado. Então eu vejo o seguinte, antes de construirmos prédios na cidade toda, o qual eu não sou contra, eu acho que a cidade tem direito de crescer e deve crescer para construir. Vamos construir, vamos gerar empregos, sim, preparando a cidade para isso. Porque, olha, uma ideia, quem sou eu para gerar uma ideia, né? Mas eu gero uma ideia, um projeto de um saneamento em larga escala para Caçapava. Vamos resolver esse problema do laudo, vamos colocar a rede de esgoto indo para o esgoto e a rede de águas fluviais indo para as águas fluviais. Vamos preparar as manilhas de esgoto
para o prédio que vai ser construído ali. Se hoje não consegue suportar a carga que tem, imagina com mais prédios de 50 andares e com os moradores ali. Vocês querem que a cidade de Caçapava viva uma favela? A gente quer andar com o carro, quer ver aquelas cenas que acontecem lá em São Paulo, do carro flutuando e as pessoas, criancinha morrendo porque desabou o prédio. Vocês querem ver gente sendo levadas pelas correntezas? Né? Gente, vamos preparar a primeira cidade, depois vamos cuidar de fazer prédio. Uma casa não começa pelo telhado, começa pela infraestrutura, pelo esgoto e pela eletricidade. Tá bom? Obrigado, pessoal. Com a palavra, o senhor Osmar Bortolo. Boa noite a todos os vereadores, a todos os presentes e a todos que nos escutam. Acho que não vai demorar 5 minutos. O senhor citou que, com todo respeito, o senhor citou que lá só existe uma área para construir prédio. Não é verdade, existe o bairro inteiro, é só começar a derrubar a casa e construir prédio. Certo? Você não precisa só construir onde era a Chácara Julieta. Aí vai uma outra empresa, compra 5, 6 casas e constrói outro. Outra empresa vem e constrói outro. Certo? Outra coisa, esse estudo técnico que fizeram de saídas, quem conhece o bairro sabe, existe só aquelas saídas que eu falei. Porque todas as saídas vêm bater aqui no farol, que já está super congestionado. Você não consegue fugir dele. A outra saída vem sair aqui atrás da Câmara, onde você já não consegue mais andar. A Avenida da Saudade, ela cai e vem bater aqui também. E a outra rua que ele falou é aquela rua desse tamanhinho que liga o Jardim Julieta àquela avenida do cemitério, que ali já dá mais de 1 milhão de confusão. Não consegue, 2 bicicletas não consegue manobrar. O resto são ruas. O meu croquis estava correto. O deles está falso. Porque o dele só fala que tem muitas ruas, não fala que no final acaba tudo no funil. É esse o meu medo. O seu projeto fala que a prefeitura tem que fazer isso, vai ter laudo, vai ter isso, vai ter aquilo, e não é verdade. O problema depois fica com a gente. Um exemplo, a prefeitura liberou uma construção de um prédio no Avenida da Saudade. Agora, na época da chuva, vai ter um grande lago lá. Um grande lago. Certo? Inclusive, a semana que vem, essa semana eu não pude, meu pai está doente, tive que ir em São Paulo. A semana que vem, irei na prefeitura para saber qual é a construtora. Porque eles fizeram um buraco imenso no terreno inteiro, num terreno em declive, que aquilo é uma colina, vai chover, vai encher de água e ninguém vai estar por aí. Aí nós vamos ter que ir atrás de advogado, Ministério Público, aí somos nós. Correr atrás de quem é o construtor, porque ninguém quer saber, a prefeitura não vai correr atrás. Um exemplo é o caso das X árvores que eles iam plantar. Até agora eu não vi nenhuma. Já vai para 6, 7 meses o projeto. Falaram que íamos plantar muda de árvores. Nós não somos contra o seu projeto, não somos contra a construção de prédio. Nós queremos algo ordenado. Como acabou de falar meu ilustre amigo, primeiro vamos fazer a base. Vamos fazer a base, vamos fazer um plano diretor de base. Olha, a Sabesp vai construir, a prefeitura vai fazer saída, depois se constrói o que quiser. O que não pode é a cidade começar a crescer. E outra coisa, estão vindo construtoras para cá, porque nas outras cidades já acabou. Eles agora vêm sugar aqui, sugou aqui, eles vão embora. Vão para outro lugar sugar. E nós ficamos, como eu disse, nós vamos ficar só com os problemas, mais nada. E outra coisa, não dá emprego. Estão construindo uma grande igreja aqui no Jardim Julieta, aqui para cima. Pelo que eu vi, daqueles 30 empregados que estão lá, nenhum é da cidade. Nenhum. Eu conversei com o cara, nenhum é da cidade. Já quebraram, já estouraram. Vocês imaginam aquela igreja, acho que é Mormon?
a hora que ela começar a funcionar naquele lugar, onde 2 carros já não conseguem passar, onde marronzinho nunca apareceu na vida. Agora, olha o que está acontecendo no Jardim Julieta. Olha, e vou falar uma coisa para vocês. Não é só porque a água de chuva vai para o esgoto, não. Esse é o problema. Mas, na verdade, é que as galerias de água pluviais não estão conseguindo que a água saia toda embora. Não está comportando. Isso, porque são raras casas que têm água de chuva ligada ao esgoto. Entendeu? Agora, nós queremos criar infraestrutura. Que nem todo aquele terreno absorvia água. Não vai absorver mais. Então nós não somos contra a construção, somos contra a projeto que sai correndo. Queremos construir uma base, a cidade faça um plano de viário, um plano de esgoto, um plano de saneamento, um plano de água encanada, um plano de energia elétrica. Aí vamos construir prédio, vamos construir torre gêmeas, vamos construir estádio para 100 mil pessoas, constrói o que quiser. Agora, ainda só um segundo. Existem muitos bairros periféricos que precisam de investimento. Por que eles não vão construir onde está o prédio da faculdade? Com a palavra o senhor Flávio Souza. Boa noite, vereadores. Boa noite, secretário. Aos cidadãos de Caçapava. Em relação ao projeto de lei, ao vereador, que é um empreendedor, que é uma pessoa de planejamento, que é elogiado pelos funcionários, que eu sei disso, e eu tenho certeza que esse projeto de lei, como já te falei algumas vezes pessoalmente, foi colocado no teu colo. Entendeu? E eu acredito na sua responsabilidade, Lúcio. Eu acredito, pela amizade que a gente tem, a pessoa que você é, e você não vai deixar acontecer o que está ocorrendo. Todos os vereadores que estão aqui, acho que quase todos, quando vocês começaram o mandato, a gente várias outras pessoas, Caçapava Ação, sempre pedimos o plano diretor. Isso foi falado para o Henrique, foi falado dentro da minha casa para o Henrique, foi falado para o Lúcio, na minha casa isso, que a gente queria o plano diretor participativo, né? Infelizmente isso não ocorreu. Até me assustei, que eu vi uma reportagem na Bandeirantes, que a gente está fazendo anel viário, ponte, né? E o plano participativo não está ocorrendo. Esse projeto, vocês me desculpam, né? Igual o senhor Antônio falou, pelo Estatuto da Cidadania, da cidade, não da cidadania, e por algumas leis federais que nem vou falar aqui, ele não pode ocorrer antes da revisão do plano diretor. Primeira coisa. Segunda coisa que eu queria falar, o nosso prefeito está concorrendo ao prêmio Sebrae, né, de prefeito empreendedor. E um dos itens, entendeu? Está lá, né? O plano diretor constitui para consolidar essas iniciativas da legislação do município. Então ele já perdeu. Desculpa, mas esse ano ele perdeu, né? Agora, eu vou falar bem resumidamente, porque eu acho que a gente não tem que perder tempo. A construção civil, igual vocês falaram, gera empregos. Gostei dos números que geram empregos. Agora eu vou fazer uma pergunta simples. Qual, né, na segurança de trabalho, qual que é a profissão que gera, né, mais pessoas acidentadas com acidente de trabalho? Né? É a construção civil. Hoje, até o momento, antes de eu vir para cá, na nossa região, né, do Vale Paraíba e o Litoral Norte, foi 54.008 pessoas acidentadas em acidente de trabalho. Não somos contra o empreendimento. Mas hoje, se a gente colocar 2 prédios em Caçapava, a gente tem que rezar para não se acidentar 2.
Uma coisa que eu peço lá para o executivo, o secretário, que eu sei que vocês têm um esforço igual o legislativo tem, é começar a gente ter maturidade. Porque meia dúzia de cidadão aqui, se esse projeto de lei for votado, e outra coisa, eu quero ver se todas as comissões vão dar para parecer a favor. Entendeu? Se todas as comissões vão dar. Porque se for provado aqui, meia dúzia de cidadão vai no Ministério Público, daí sim, a gente vai fazer Caçapava aparecer na televisão. Daí sim, porque é uma vergonha o que aconteceu, fizeram com a minha cidade, essa semana passada, eu ser motivo de chacota, trabalhando nos estados aí. Agora, por isso a gente vai brigar pela cidade. E a gente tem que se espelhar nas melhores cidades, não é do Brasil não, é do mundo. Tá? Crescimento é junto com desenvolvimento, com qualidade de vida. Eu não quero ser crescimento de IBGE, não. De IBGE, São José está lá. Entendeu? Agora pega os bairros, pega a Pinda. Você pega a Pinda, cresceu Pinda. Pega os problemas de Pinda. Coloca no canal 99 e vê se a seção de Taubaté, que cresceu extraordinariamente, entendeu? Vê se os problemas deles são piores do que o nosso ou não são. Então, por favor, respeita. Eu tenho certeza disso, vereador. Eu acho que a lei tem que ser feita, só que o plano diretor tem que ser feito primeiro. E eu peço para você, entendeu? Cuidado, vereador. Cuidado. Eu acredito no senhor, conheço você, temos amigos em comum, entendeu? A lei tem que ser feita, mas ela tem que ser feita junto com o plano diretor, e um plano diretor participativo mesmo. Mesmo. Porque se Caçapava se ferrar, nós cidadãos podemos falar, eu ajudei. Tá? Não vai ficar por causa de 10 ou 11 não. Minhas palavras aí, obrigado, boa noite. Com a palavra o senhor Fernando Diniz. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Caçapava, senhores vereadores, até com muita emoção que ocupo novamente essa tribuna e tive a oportunidade de ser vereador nessa casa e presidir essa Casa de Leis. Eu não poderia me furtar, nesse momento, de um assunto importante para a nossa cidade e fazer algumas colocações para que os vereadores possam meditar a respeito do desenvolvimento de Caçapava. Logicamente que ninguém deve e não pode travar o desenvolvimento. Eu não posso impedir, como vai acontecer agora, que passe uma rede de eletrificação na minha fazenda. E vai acontecer, e eu estou triste por isso, mas vai passar. Mas aquilo é uma coisa necessária e obrigatória no país. Eu não tenho como barrar. Isso é diferente de uma construção de um prédio, muitas vezes, porque ele não é essencial. Então nós temos que pensar muito bem nisso, porque Caçapava, se nós olharmos, e vou particularizar o Jardim Julieta, se nós olharmos, a grosso modo, o Jardim Julieta, só de olhar você vê, aqui não cabe prédios grandes. Nós não temos, não é só rua para que o trânsito, para a mobilidade urbana se realize com fluidez. Nós não temos calçadas para que as pessoas caminhem. Quando eu preciso ir ao Jardim Julieta, eu ando na rua. Porque, infelizmente, em Caçapava, as calçadas foram feitas para os postes de luz e não para a mobilidade urbana. E eu fui secretário de mobilidade urbana no município e vi o quanto é difícil as soluções para o nosso município em termos de trânsito e mobilidade. E a secretaria que chamava-se Secretaria de Segurança e Trânsito, eu, numa nova lei, propus e foi aprovada, dando uma maior abrangência para a Secretaria de Mobilidade Urbana, Defesa e Mobilidade Urbana. Tamanha a importância que o tema atingiu no país. Hoje nós temos no Brasil 42 mil vítimas fatais de trânsito. A cada 2 anos, uma cidade como de Caçapava desaparece do país em população, vitimadas pelo trânsito. Então, o trânsito hoje está colocado, dentre os problemas do país, talvez no topo. Hoje nós temos os leitos hospitalares, as UTIs ocupadas pelo pessoal vitimado de trânsito, tirando vaga
do infartado, do elemento que tem um câncer, do elemento que tem uma doença mais necessária. E o leito está ocupado por um vitimado do trânsito. Então nós temos que olhar a nossa cidade de uma maneira que nós temos muitos vazios ainda na nossa periferia, e que não é tão longe assim, e que permite esse tipo de desenvolvimento. Mas nós temos que ver avenidas, temos que ver as avenidas principais, as coletoras, por onde sai, por onde entra. São aspectos que devem ser considerados, e muito. E um aspecto muito importante que eu vou ressaltar aqui é o aspecto da qualidade de vida e da dignidade humana. Quando você compra uma casa, quando você escolhe um bairro para você morar, você escolhe pela qualidade daquele bairro. Você escolhe porque naquele bairro tem uma árvore, chega um passarinho, você tem um prazer de estar naquele bairro pelas características do bairro. E quando nós mudamos uma lei abruptamente, nós estamos quebrando esta característica do bairro, nós estamos quebrando a qualidade de vida, nós estamos mexendo com a vida das pessoas que depositaram ali talvez toda a sua renda, toda a sua vida, sua família se estabeleceu ali. Então há um aspecto psicológico muito importante que não pode ser ignorado quando a gente faz uma lei. Não são coisas que são insolucionáveis. Existe solução para isso. Porque, como eu disse há pouco, a construção de um prédio em determinados locais que não cabem não é imprescindível. Pode ser colocado num local mais adequado na cidade. Então eu peço para que os vereadores, para não me alongar muito, levem em consideração esses aspectos abordados por todos que aqui falaram e que façam um planejamento, pensem melhor esse projeto, discutam mais esse projeto, trazendo mais a sociedade para cá, trazendo associações de engenheiros, trazendo arquitetos, trazendo a população para discutir de uma forma melhor esse projeto. É para o bem de Caçapava. Caçapava já está quase sem solução. Eu fui secretário de Trânsito e Defesa e Mobilidade Urbana e posso garantir para vocês que as soluções para Caçapava são difíceis. Olha o transtorno que é passar para os dois lados da linha do trem. Soluções para isso foram tentar fazer uma experiência, travou a cidade lá no início da cidade, porque pensaram que eu não... Eu falei, gente, eu não passei 4 anos na secretaria dormindo, não, eu passei trabalhando. E se as soluções não forem encontradas, é porque elas são difíceis de serem encontradas. Então, nós temos que pensar muito isso, porque isso sim, o dia a dia nosso, o impacto na nossa vida do dia a dia é muito importante. E o que nós precisamos nessa vida conturbada é de viver com qualidade. Que vocês coloquem isso na pauta. Eu peço para que vocês pensem melhor esse projeto, porque mexe com a vida de toda a população da nossa cidade. Obrigado. Com a palavra o senhor Jorge Luiz Rodrigues de Araújo. Senhor presidente, senhores vereadores, público, o direito municipal tem a hierarquia. Primeiro, a lei orgânica, segundo, o plano diretor e depois o zoneamento, que hoje se pretende modificar ou não pela lei projeto de lei complementar. Eu pediria que fosse depois convidado o vereador, autor do projeto, para retornar aqui à tribuna para manifestar mais um pouco sobre o projeto, que eu não consegui entender alguns pontos. Vejamos alguns deles que eu pretendo ler aqui. A lei orgânica, no artigo 6º, inciso 6º, ela faz referência à competência do município sobre trânsito e tráfego. Se foi feito estudo para apresentar o projeto do sistema viário, se fez, quem fez e quando fez? Essa é a primeira pergunta.
A segunda pergunta que eu pretendo que o autor do projeto retorne aqui à tribuna e responda conforme o artigo 156, também da Lei Orgânica. É a utilização de solo urbano que tem por finalidade o bem-estar da comunidade. Se ele fez pesquisa com a comunidade, qual foi o índice de aceitação ou de reprovação do projeto? E se essa manifestação da população pela aprovação ou reprovação dele se influi na manifestação e na hora de votar. Outra pergunta é sobre o artigo 158, também da Lei Orgânica. Ele faz referência ao Conselho da Cidade. Se ele conversou com algum conselheiro e se conversou, qual foi o teor da conversa e o resultado? Agora, com referência ao artigo 36 do Estatuto da Cidade, ele faz referência ao estudo prévio de impacto de vizinhança. Estudo prévio de impacto de vizinhança. O estudo tem que ser anterior. Se foi feito, quem fez, quando fez. E, por último, o artigo 37 do Estatuto da Cidade diz que tem que dar publicidade a esse estudo. A pergunta é quando foi feito o estudo e onde foi dada a publicidade e de que forma e se consta no expediente do projeto. Essas são as perguntas para que eu possa entender melhor o projeto. Muito obrigado. Continua franqueada a palavra ao público inscrito. Alguém mais deseja se inscrever? Ninguém mais se manifestando? Eu declaro encerrada a presente audiência pública. E convido a todos para a segunda audiência pública sobre o mesmo tema no próximo dia 7 de novembro, às 7 horas. Às 19 horas, desculpa. Uma boa noite a todos.